Olá, pessoal! Vamos dar continuidade às correções das nossas questões. E agora nós vamos entrar na discussão relacionada ao Congresso da Virada de 1979. Esse congresso, ele é fundamental na história do serviço social. E eu não vou ficar perdendo muito tempo, porque quando eu passei aquela aula para vocês sobre os principais acontecimentos históricos da profissão, aonde eu faço aquela linha do tempo, lá eu enfatizo muito esse Congresso da Virada, porque ele é um marco fundamental aonde os assistentes sociais realmente vão se posicionar a favor da classe trabalhadora, tá bom? Então vamos aí discutir um pouquinho sobre este congresso aí. Então o projeto ético político profissional do serviço social tem como marco histórico o chamado Congresso da Virada de 1979. Nesses 30 anos de reflexão sobre a prática profissional, a interlocução do serviço social com o pensamento marxista permitiu. Então, o serviço social ele se aproxima deste pensamento marxista e, a partir desta aproximação, começa a ter um direcionamento crítico em relação à análise da sociedade, sobre o processo de trabalho dos assistentes sociais. Então, nós passamos a ter um olhar crítico em torno das condições econômicas, condições sociais, condições culturais, de vida em sociedade. Então, vamos lá, nós temos que assinalar as alternativas que vão de encontro com essa temática abordada aí nessa questão. Nesses 30 anos de reflexão sobre a prática profissional, a interlocução do serviço social com o pensamento marxista permitiu, primeiro, o enfrentamento do conservadorismo reinante na profissão e na realidade social brasileira? Sem dúvida nenhuma, pessoal. Essa aproximação com o marxismo, esse serviço social crítico que surge a partir dessa aproximação com o marxismo, possibilitou que os assistentes sociais questionassem o serviço social conservador, a sociedade conservadora, tá? Então, correta. 2. A possibilidade de superação das variadas formas de simplificação da análise da sociedade capitalista, sem dúvida nenhuma, também está correta. Essa aproximação com o marxismo permitiu que os assistentes sociais conseguissem enxergar a sociedade a partir das inúmeras relações estabelecidas, através de uma análise crítica em relação à economia, em relação à política, em relação à perspectiva cultural, à perspectiva social. Então, nós passamos a questionar aquelas análises reduzidas que nós realizávamos em relação à sociedade e às suas contradições. Então, correta. Terceira, a construção de um projeto profissional fundado no pensamento crítico, sem dúvida nenhuma. O nosso projeto ético-político é fruto desse debate e dessa aproximação com o marxismo, que de certa forma, se expande a partir do Congresso da Virada de 1979. Quarto, a apreensão da realidade e sua complexidade e densidade histórica, sem dúvida nenhuma. A aproximação com o marxismo permitiu com que os assistentes sociais pudessem compreender a realidade a partir de uma análise histórica, a partir de uma análise crítica. Então, essa daí também está correta. Assim, todas as alternativas estão corretas. Ou seja, assinale a opção correta. Todas as assertivas estão corretas. Alternativa C. Vamos lá para o 35. O terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, que congresso que é esse? Terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais é o Congresso da Virada. Realizado em São Paulo em fins de setembro de 1979, ficou conhecido como Congresso da Virada. Das alternativas abaixo, quais justificam a famosa alcunha atribuída ao terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais? Primeiro, o terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais se tornou a principal referência para o desenvolvimento do projeto ético-político da profissão? Sem dúvida nenhuma. Acabei de falar na pergunta anterior. O terceiro Congresso Brasileiro, o Congresso da Virada, ele serviu para dar um impulso para a construção do que hoje nós chamamos enquanto projeto ético-político. Essa primeira está correta. Segundo, o terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais
foi um marco no processo de politização e mobilização dos profissionais e estudantes de serviço social? Gente, eu não tenho dúvida nenhuma. Os livros não têm dúvida nenhuma. O terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, o Congresso da Virada, foi um momento histórico onde os assistentes sociais se posicionaram a favor da classe trabalhadora, aonde eles se posicionaram politicamente a favor dessa classe trabalhadora. Então, nós já discutimos bastante sobre isso nas aulas que nós realizamos, principalmente na primeira aula, onde eu passei aquela linha do tempo para vocês. Essa alternativa aí, sem dúvida nenhuma, está correta, né? Porque o terceiro congresso, ele foi um marco no processo de politização e mobilização dos profissionais e estudantes de serviço social. Terceiro, o terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais provocou ações paliativas às forças conservadoras e ditatoriais, dentre essas a promulgação da lei da anistia. Nada a ver, pessoal, nada a ver. Essa alternativa aí está extremamente equivocada. O terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, inclusive, questionou a ditadura militar. Nós questionamos as forças conservadoras que estavam no poder naquele momento. Ao contrário do que fala essa alternativa aí, tá? Então, essa alternativa está errada. Quarto, o terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais promoveu a quebra do monopólio conservador nas instâncias e fóruns da categoria profissional dos assistentes sociais. Correto. Na aula que eu ministrei para vocês sobre fundamentos históricos, eu até coloquei que até o terceiro Congresso Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, Congresso da Virada, nós tínhamos representantes do conjunto Cefes-Cres, que naquela época não se chamava, né, Cefes-Cres. Os representantes eram representantes conservadores. Então, este congresso, ele representa a quebra deste monopólio de representantes conservadores que faziam parte das entidades dos assistentes sociais, tá? Então, o terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais promoveu a quebra do monopólio conservador nas instâncias e fóruns da categoria profissional dos assistentes sociais. Beleza? Então, assinale a opção correta aí. Assim, as assertivas 1, 2 e 4 estão corretas. Alternativa D. Beleza, pessoal? Vamos lá para 36. Na interpretação aqui apresentada, a questão social no Brasil contemporâneo deve ser analisada a partir do mundo do trabalho, onde a necessidade de redução dos custos na produção perante o capital revela-se na reestruturação produtiva, que afeta a organização dos processos de trabalho. Que consequências isso traz aos trabalhadores na atualidade? Eu já vou direto na alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa C, a intensificação do trabalho e a ampliação da jornada de trabalho. Aqui, essa alternativa, ela busca desenvolver sobre a atual conjuntura envolvendo os trabalhadores assalariados. Então, nós precisamos prestar muita atenção nisso. Essa atual conjuntura envolvendo os trabalhadores assalariados, ela traz o quê? Ela traz a intensificação do trabalho e ela traz a ampliação da jornada. Nós estamos vivendo um momento político onde se discute muito essa questão da intensificação do trabalho e da própria ampliação da jornada de trabalho. Alternativa A, redução dos postos de trabalho, não ampliando o desemprego estrutural? Errado. Se eu diminuo os postos de trabalho, automaticamente eu amplio o desemprego estrutural. Então, a A está errada. B, ampliação dos direitos trabalhistas? Imagina, né, gente? Ao contrário, nós estamos vivendo um desmonte dos direitos trabalhistas conquistados historicamente. Aí a C, correto, a intensificação do trabalho e a ampliação da jornada. E a D, a precarização do trabalho infantil. Na verdade, a nossa luta é para que nem se tenha o trabalho infantil, né? Então, a alternativa aí, que apresenta as consequências para o trabalhador na atualidade, é a alternativa C, a intensificação do trabalho e a ampliação da jornada. Bom, pessoal, vou deixar esse vídeo por aqui. Até o próximo. Beijo e bons estudos para vocês.